Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: a reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Meta de hoje: leitura das páginas 61 a 63. Cuidado, não deprecie o apóstolo. Devemos ser cuidadosos com falar negativo. Este detém o poder de armar os irmãos uns contra outros. Vemos que isso aconteceu no relacionamento entre os Gálatas e o apóstolo Paulo. Os cristãos da Galácia inicialmente amavam Paulo e apreciavam tanto sua palavra que, quando o apóstolo estava doente, provavelmente dos olhos, se pudesse, teriam dado os próprios olhos para que fosse curado. Gálatas capítulo 4, versículos do 15 ao 17. Porém, na ocasião da segunda viagem de Paulo, houve mudanças. Havia ali um falar negativo que havia contaminado os Gálatas de tal forma que começaram a ver o apóstolo como inimigo. Paulo não mudara de postura. Ele continuava fielmente pregando o Senhor com sinceridade, mas de repente passou a ser visto como vilão, acusado de ser ambicioso. Até hoje, o inimigo faz isso com o mesmo objetivo: derrubar o canal por meio do qual vem a palavra profética. Em sua segunda carta aos Coríntios, vemos mais uma experiência triste pela qual Paulo passou. Nessa carta, ele realmente abriu o coração e desabafou, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos do 4 ao 10. Quando Paulo diz por honra e por desonra, significa que ele foi honrado na Galácia, mas também foi desonrado. Mesmo falando a verdade, prevaleceram as palavras negativas de seus opositores que o transformaram em vilão. Por isso os irmãos começaram a traí-lo com desonra, com difamação. Embora Paulo fosse um pregador da verdade, foi tido por enganador, alguém que fazia a obra do Senhor por interesse próprio. Tudo isso porque o inimigo desejava derrubar o governo de Deus, descredibilizando seu falar por meio de seus profetas. A obra de Deus, crer em seu enviado. No Evangelho de João, Jesus disse que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 6,29. Creia, o profeta de Deus não fala por si mesmo, mas Deus faz suas obras quando a palavra é profetizada. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14,10. A palavra de Deus faz sua obra, entretanto essa palavra é dita por um homem. Daí os ataques sobrevêm contra esse homem, porque estando ele derrubado, Deus não consegue fazer sua obra. Nós devemos ter clareza de que tais ações fazem parte do processo de reconstrução dos muros. Há muitos opositores, mas temos de reconstruir os muros. Estes são para estabelecer o limite dentro do qual Cristo é o cabeça e o Espírito exerce autoridade pela palavra de Deus por meio dos apóstolos. Mesmo que o inimigo tente destruir o governo de Deus, o fato de estarmos debaixo de uma só comunhão produzirá a edificação do tabernáculo da igreja. Pela comunhão dos apóstolos que nos indica uma só direção, uma palavra de comando, o reino de Deus será estabelecido na terra. Por conseguinte, não há possibilidade de vencermos os ataques do inimigo se o reino for dividido. Mateus 12:25. Somos um só corpo, um só exército, um só povo. Estamos no processo de edificar o tabernáculo e reconstruir os muros. Assim o Senhor estabelecerá
seu reino na terra.